Pessoal, então a parte 2 aqui de Jonas, né? Se você não viu a parte um, eu vou colocar um link aí para você conseguir ver. E a parte 2, quero que você grave uma palavra agora que é raiva. Caramba, Renan, raiva? No final você vai entender. Então, continuando a história, né? Jonas, ao receber a misericórdia de Deus, ele se arrepende, né? Deus fala para ele: levanta-te e vai. Ou seja, ele já saiu do peixe, o peixe cuspiu ele na areia, na praia. Deus falou: levanta-te e vai. E ele foi até Nínive fazer o que, fazer o que ele deveria fazer, né? E olha que interessante, pessoal. Jonas precisou se arrepender primeiro para pregar o arrependimento para aquela cidade. Olha que interessante a pedagogia de Deus, né? Então, eu vou ler uma frase aqui que é: Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Pregou então, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E Jonas seguiu ali naquela pregação pela cidade o dia todo, né? Aquilo chegou às pessoas, chegou ao próprio rei, né? E aqui tem um exemplo muito legal, porque as pessoas se converteram, se arrependeram, fizeram jejum, botaram um saco de pano. O saco de pano é uma coisa muito desconfortável de usar e na época significava um arrependimento, um luto, enfim. E as pessoas usaram isso. E o próprio rei, ao chegar essa mensagem, ele mesmo pegou e fez jejum, botou o saco, sentou nas cinzas, né? Ele primeiro deu um exemplo muito claro, pessoal. Então isso é muito importante para um líder. Um líder dá exemplo. Ele não manda os outros fazer. Primeiro ele dá exemplo, né? E aí, segundo ponto, ele deu uma ação para o povo muito clara. Todos devem fazer jejum e conversão, inclusive os animais. Então, o rei fez esse decreto, com a sua influência, com a sua iniciativa. Ele não ficou parado, ele pediu ao todo o povo: não, não se alimentem, e os animais também não. Então, todos faremos jejum em prol do quê? E aí vem o terceiro ponto muito importante para um líder: a mensagem do propósito. Por que que a gente está fazendo isso? Para que Deus nos perdoe e que haja a salvação, né? Então, 3 pontos aqui para um líder exemplo, no caso desse rei, né? O modelo, ele deu exemplo, a mensagem clara do que precisa ser feito, da influência, né? E o porquê dessa tarefa, né? Um líder sempre precisa estar claro isso para si, para a equipe, né? E aí, pessoal, continuando, olha que interessante o fio da meada da história, né? Então, Jonas passou pelo arrependimento, executou o trabalho solicitado por Deus, conseguiu êxito porque a cidade se converteu. E aí a resposta de Deus: Deus viu as suas obras, que eles se converteram do seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez, né? E o que aconteceu com Jonas? Em vez dele ficar alegre, super realizado com o resultado, né, que era de fato o que precisava, ele ficou indignado. Jonas ficou indignado. Por quê? Ele não queria a salvação daquele povo. Ele achava que aquele povo não merecia. Aquele povo pecador, aquele povo ruim. Deus foi misericordioso. Tá salvo, não é possível. E ficou chateado, ficou com raiva, né? Pessoal, isso aqui é um aprendizado muito grande, né? Mostra de novo um total desalinhamento com Deus de Jonas, né? Ou seja, as suas intenções, pessoal, a sua intenção, por que você age, vai determinar como você reage. Então, a real intenção de Jonas, apesar de ele executar o trabalho, não era a salvação daquele povo, era cumprir essa etapa, cumprir essa tarefa ali, né? Enfim. E aí ele ficou com raiva, né? E aí Deus de novo veio com uma pedagogia muito forte em Jonas, né? Jonas saiu da cidade para acompanhar o que ia acontecer, né? Sentou num lugar, montou ali um lugar para ele deitar, dormir. E durante a noite Deus fez uma árvore, uma era, enfim,
para que ele houvesse sombra no dia seguinte durante o sol. E aí, nessa manhã, Jonas viu que tinha uma árvore que Deus tinha colocado ali, fez sombra para ele, e Jonas ficou muito feliz. E aí aplacou a ira dele, né? E na noite seguinte, Deus mandou um verme, enfim, alguma coisa, uma praga ali que destruiu a planta de um dia para o outro. E no outro dia, Jonas caiu no sol de novo e ficou com raiva, ficou chateado, veio toda esse ódio de novo. E aí Deus fez uma pedagogia muito interessante. Está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Ele te disse, está certo que eu me aborreço até a morte. Ou seja, Jonas estava com raiva, né? E aí Deus diz, tu tens pena, né, dessa árvore, dessa mamoneira, que não te custou trabalho, que não fizeste crescer, que em uma noite existiu, em uma noite pereceu, e eu não terei pena de Nínive, a grande cidade onde há mais de 120 mil seres humanos que não distinguem entre direita e esquerda, assim como muitos animais. Então, Jonas, a raiva de Jonas, né? Deus estava aqui mostrando para ele que não tinha lógica, não cabia Jonas ter raiva, não tinha direito disso. Deus, se quisesse ter misericórdia de 120 mil pessoas, ele teria. E assim como na nossa vida, muitas vezes a gente fica com raiva de algumas pessoas que se deram bem, de pessoas que conquistaram, de pessoas que conseguiram, a gente até contribuiu com aquilo, e no final a gente fica chateado, talvez com inveja, talvez com outras coisas. E isso, pessoal, é um sentimento de egoísmo muito grande, de egocentrismo, de vaidade, né? Não, isso era para mim, não era para ele e tal. Meu amigo, contribui, seja misericordioso como o Pai. Não é fácil, por isso recomendo que você ore para que Deus te ilumine, te dê essa luz, para que você consiga ter a misericórdia de Deus junto contigo, né? Então, mais uma vez, pessoal, Jonas aqui sem propósito ou com um propósito diferente do que deveria ser de fato. Então, muito cuidado com as suas intenções pessoais. Como eu disse, as suas intenções determinam como você irá reagir, né? Isso é muito chave, pessoal. Guarda isso. A sua intenção em fazer algo determina como você vai reagir quando aquele resultado acontecer, né? Principalmente se aquilo não for conforme a sua expectativa. Muito cuidado, pessoal. Então, Deus nos pede o quê? Para sermos como Ele, né? É muito importante que a gente tenha o nosso propósito alinhado ao propósito de Deus, ou seja, a nossa tarefa, o nosso dia a dia seja pela vontade de Deus, pessoal. Não vá contra a sua própria vontade, a sua própria intenção, o seu próprio... Se não tiver alinhado com Deus, vai ser problema, né? Então, a gente não deve ser nunca vingativo ou raivoso. Esqueça isso, pessoal. Se você tiver esse sentimento em qualquer momento da sua vida, pare agora, perdoe, entregue, se arrependa. Simples assim. Isso não leva a lugar nenhum. E um ponto muito importante dessa mensagem como um todo aqui de Deus para nós, né, para um líder, a misericórdia de Deus sempre prevalece, sempre. E a pedagogia dele não tem fim, ele vai te levar para a dor que for, mas você vai entender isso em algum momento, né? Ele quer a sua salvação antes de tudo e que você ajude a salvar os outros também, ok? Vou pegar o último salmo que eu disse lá no vídeo anterior, só para fazer a oração de fechamento final aqui. É um trecho muito, muito legal que eu gosto muito. Salmo 51, versículo 12, né? Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Ok, pessoal? Amém. Um grande abraço aí para todos e se cuidem, mantenha qualquer sentimento tóxico longe de você, se purifique, busque esse coração puro e um espírito firme, um espírito decidido, com de fato o Espírito Santo agindo na sua vida, para que você siga os caminhos de Deus, as trilhas de Deus,
a luz de Deus e você seja luz também para outras pessoas, tá bom? Um abraço, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Um abraço.